Ainda no século I da era cristã, o filósofo romano Cícero constatava que a gente se familiariza tanto com os objetos vistos diariamente que não os admiramos mais e nem sonhamos pesquisar as suas origens. E também se referindo ao tido como comum, o etnógrafo Bruno Schier nos recomenda considerar como fontes históricas os fenômenos cotidianos cujo valor testemunhal, de modo algum, é inferior às crônicas e documentos antigos. Diz Schier: da ornamentação de um pórtico e de um instrumento agrícola, da forma de uma casa e da boina de uma mulher, pode-se aurir mais informação de história da civilização do que de muitos molhos de atas dos nossos arquivos. Com base nos estudos etnográficos do antropólogo e historiador Luiz da Câmara Cascudo, a audiosérie Tudo Folclore olha as coisas cotidianas com atenção para revelar as histórias e a história por trás do comum, daquilo que parece já definitivamente incorporado à nossa paisagem mental. Composta por 4 episódios, Tudo Folclore analisa alguns saberes, práticas culturais e representações tradicionais, como superstições e costumes, mitos brasileiros, ditados populares e a rede de dormir. Tudo isso folclore, ou, se você preferir, cultura popular. Uma obra coletiva, anônima e que não tem tempo, no sentido de que é muito difícil, se não impossível, rastrear exatamente as suas origens. Com cerca de 150 livros que vão da literatura à gastronomia e da mitologia à geografia, Câmara Cascudo parece ter seguido à risca a frase de Tolstói quando este recomenda que, se você deseja ser universal, deve começar por pintar sua própria aldeia. E, de fato, ao falar da sua aldeia, o Brasil no geral e o Nordeste em particular, o etnógrafo potiguar acabou falando do mundo todo. Com um olhar e uma verve afiadíssimos, Cascudo é sobretudo uma prova de que a erudição não precisa ignorar ou desvalorizar o saber popular. Ouvir o povo vale uma universidade, dizia. Eu sou Paty Rabelo e no 4º episódio de Tudo Folclore buscaremos as origens e traçaremos o percurso histórico da Rede de Dormir, seguindo a trilha aberta por Câmara Cascudo, que aparentemente foi o primeiro intelectual a escrever um estudo etnográfico sobre esse assunto. E nesse episódio, eu tenho a alegria de receber o Juan Ramos, que é psicanalista e esquizoanalista. Juan, se tu quiser explicar para as pessoas o que é esquizoanalista, assim, rapidinho, tá? Fica à vontade, eu vou só explicar um pouquinho como é que tu entrou nesse episódio, para as pessoas saberem. Quando eu estava fazendo a pesquisa para esse episódio, quando eu estava começando a pesquisa, o Juan nem sabia disso, nem sabia da série, não sabia de nada, e aí ele me mandou uma mensagem sobre um outro assunto, e no meio disso começou a falar que estava na rede, e começou a falar umas coisas muito poéticas, e ao mesmo tempo meio etnográficas, assim, sobre a rede, né, a rede de dormir. E aí eu fiquei, nossa, isso tem algo aí, isso dá samba. E aí convidei ele para a gente trocar algumas ideias, né, sobre a rede de dormir, né, que é esse artefato tão brasileiro, né, e a gente vai descobrir que ele não é só brasileiro, né, como a nossa pretensão supõe. E é isso, Juan, me conta, assim, tu quer explicar um pouquinho o que é que faz o esquizoanalista, porque o psicanalista já é meio pop, todo mundo meio que sabe, mesmo quando não sabe, né, e o esquizoanalista, tu pode explicar, assim? Ou é uma coisa meio maçonaria, meio secreta e tal? Certo, Paty, quero agradecer o convite e a confiança. O esquizoanalista, Paty, ele vem de uma ética diferente, não é muito diferente da psicanálise, não. É mesmo a perspectiva de homem que a gente vê do universo, de uma coisa que é primordial. A psicanálise, ela vem de um mecanismo do desejo como falta. E a esquizoanálise vai ver o desejo não como falta, mas sim como produção. Então, isso é uma das diferenças até de como a gente vai compreender essa ética. Então, assim, de primordial, não existe muitas diferenças da clínica. Existe uma clínica da diferença, que é até a clínica com K, das possibilidades que é manifestada e como a gente compreende essa clínica.
Mas o ponto fundamental mesmo da ética é a questão dessa manifestação do desejo. Entendi. Então, no caso, a psicanálise, ela lida com a falta e o desejo relacionado à falta. E a esquizoanálise, ela não tem muito essa noção de falta, é isso? Assim? Isso. Porque dentro da psicanálise vai haver sempre esse desejo manifestado na falta. Eu desejo porque me falta algo. Entendi. E para nós da esquizo, esse desejo é dentro da produção. Por isso que a esquizoanálise existe muitos artistas. Porque eu produzo por essa falta e não desejo por essa falta. Entendi. É esse mecanismo que ele é 24 horas, né? E também tem muito porque a esquizoanálise, ela nasce na Revolução Industrial. Então tem muito disso que verbera dentro da nossa ética. Entendi. E deve ter umas críticas, assim, ligadas a uma ideia de produtivismo, rolam algumas coisas assim? Tem. Eu não conheço essas literatura. Eu só estou supondo que tu está falando da Revolução Industrial, então eu estou supondo isso. Mas, enfim, isso é assunto para... Isso aí é um poço sem fundo, né? Então, mas assim, eu queria só dar um chão, né, para as pessoas que não ouviram falar. Eu mesma não conhecia a esquizoanálise, assim. Eu fui saber algo um pouquinho a partir do meu contato contigo, que é bem recente, né? E é isso. Então, assim, Juan, para a gente começar o nosso assunto, vamos começar por uma coisa de origens. Eu amo quando falo origens, né? Quando falo origens, a minha orelha já fica, assim, ligada, porque eu adoro histórias de origens. E, assim, até a gente compartilhou essa leitura, né, do livro A Rede de Dormir, do Câmara Cascudo, que é uma pesquisa etnográfica que ele faz sobre o assunto. E aí ele fala, Juan, que, assim, entre os ameríndios, a rede ela é encontrada entre os ameríndios, e ele não há registros, estudos, de você encontrar esse artefato, né, da rede fora do que eles chamam de Novo Mundo, né? Só teve um lugar em que eles acharam, isso estou contextualizando no estudo do Câmara Cascudo, né, que é um cara que morreu em 86, então, assim, se há coisas novas em relação a isso, eu estou me limitando à obra dele. E aí ele fala que acharam a rede fora, né, o único lugar onde se achou, além dos povos ameríndios, além de entre os povos ameríndios, foi na Nova Guiné, na parte sul oriental. E lá era um artefato também de fibra entrelaçada que eles chamam de hamaca, que é H-A-M-A-C-A, que lembra para a gente a palavra maca, né? E aí tem alguma aproximação aí, alguma semelhança. E aí, a história da rede, né, é o que, assim, a hamaca sul-americana, ou seja, cravada aqui no nosso continente, ela teria sido batizada de rede pelo Pero Vaz de Caminha, que aí na carta que ele escreve, né, a famosa carta de 27 de abril de 1500, ele batiza aquele objeto que ele nunca tinha visto, que ele nunca tinha ouvido falar, de rede. E aí ele está se referindo a uma povoação dos Tupiniquins, e aí, como escrivão da armada do Pedro Álvares, né, ele escreve, né, eu vou citar aqui, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos alta em que dormiam. De baixo, para se aquentarem, faziam seus fogos. E tinha cada casa 2 portas pequenas, uma num cabo e outra no outro. E aí, o que o Câmara Cascudo fala é que, assim, ele não falou como sempre, mas assim, a visão do colonizador europeu é assim, isso aqui não existe, eu estou descobrindo, e a gente vai inventar. Eles não foram perguntar para os índios como é que chamava aquilo, eles deram o nome de rede, e assim os portugueses, e é rede por conta da semelhança com a rede de pesca, né? Eles viram essa semelhança e batizaram, e a partir daí todos os escritos portugueses que falaram já traziam, né? Já tinham incorporado esse tema. E aí o interessante é que outros viajantes de outras nacionalidades, como alemães e franceses, eles mantiveram o termo que era conhecido entre os índios, que era INI, né? E aí INI Iguaçu é rede grande, né? Por exemplo. E aí eles mantiveram, então, registros de alemães e de franceses que por aqui passaram, mantinham. E aí tem um cara chamado Jorge Markgraf, que é naturalista alemão, que ele viveu no Nordeste um tempão, de 1638 a 1644. Aí ele fala, os utensílios caseiros dos brasileiros são muito poucos.
de maneira que quando mudam de domicílio ou saem peregrinando, a mulher tudo leva, carregando como uma mula, sempre acompanhando o marido. O principal utensílio é a rede, que eles mesmos chamam ine, os lusitanos redes, os belgas rangemá, e vulgarmente a maca, na qual dormem presas às traves numa e noutra extremidade com o auxílio delas. E, assim, eu queria trazer primeiro para ti essa ideia da rede, né, pelo menos entre os povos originários, né, porque quando ele está descrevendo aqui, ele está falando dos povos originários, né, ele não está falando dos portugueses, ele está falando com a visão de forasteiro, né. Tem essa coisa de a rede acompanhar todo mundo, e tem um outro relato, que é do padre Manuel da Nóbrega, de 1549, ou seja, mais antigo do que esse do Margrave, e ele fala que as pessoas morriam, né, e eram levadas na rede, né, e isso ainda se vê no interior, tem até uma histórias de pessoas que os enterros passam nas redes e tal. Como tu tem uma sensibilidade muito grande, tu tem uma visão muito, eu acho que tu tem uma visão muito artística das coisas, tem uma sensibilidade que tem uma facilidade para entender determinadas coisas, assim. Como que tu vê essa questão da rede, pelo menos originalmente, né, e fazendo esse recorte aí que a gente está fazendo para esses povos específicos, onde se identificou a presença desse objeto, como é que tu relaciona isso? Assim, porque eu particularmente fiquei pensando na rede como casa, como útero, né? Mas eu não sei, de repente está remetendo isso só para mim, é um problema meu. Mas como é que tu vê isso, assim? Como é que tu consegue, que associações tu faz com esse relacionamento tão próximo, né? Dessas pessoas que parece que só tinham a casa nas costas, né? Que nem a tartaruga, assim, meio... Enfim, não sei o que isso te traz, assim, me fala com essas suas percepções. É interessante como é originário, através da história, a rede, ela traz umas questões muito primordiais e também uma questão muito específica. A rede, primeiramente, como repouso, né? E a gente pode até aprofundar isso daqui a pouco, mas quando eu consigo observar a rede, eu também vejo de várias maneiras, inclusive. A primeira, como esse útero que carrega a gente, né? Parece que a rede se torna um canguru e a gente fica dentro dessa bolsa materna. Inclusive, é uma coisa que eu sempre faço todos os dias, né? Eu menino na rede antes de dormir. Então, assim, é algo muito interessante, porque ali parece que vê um conjunto tanto de emoções como de sentimentos. Quando eu me deito na rede porque eu vou até falar por aqui os meus rituais na rede, e um deles é esse ninar, eu sinto como se eu fosse o coração que pulsasse nessa rede. Entendi. Quando tu fala antes de dormir na cama? Antes de dormir na cama. Antes de eu ir para a cama, eu tenho um ritual de passar de 10 a 20 minutos na rede meninando. Meu Deus do céu. Eu tenho isso desde os meus 14, 15 anos, quando eu tenho esse vínculo com a rede. Eu acho que eu tenho uma relação com a rede muito grande. Então, assim, eu fico de 15 a 20 minutos me meninando ali e eu sinto como se eu virasse um coração que pulsasse. Entendi. Lembra muito esse útero, né, que você traz, esse ventre que acolhe, que é seguro, que é protetor. Eu acho que isso também tem um pouco da nossa ânsia, da nossa existência, né? Essa vontade de ser protegido, essa vontade eterna de ser eternamente ninado por algo, por alguém e pela rede. Então, assim, um desses rituais é esse momento específico do meu dia. Eu acordo, antes de tomar o café, eu vou para a rede. Eu saio da cama, vou para a rede. Eu tenho esse ritual durante o meu dia. Inclusive, como eu moro no prédio, a minha vizinha disse assim, Juan, já sei quando tu acorda de manhã, porque eu escuto o barulho da rede. Meu Deus do céu, que coisa. É muito específico isso, porque ou eu estou conversando, já atendi pacientes meus na rede. Então, assim, a rede, ela faz parte de mim de uma trajetória muito não somente do repouso, mas também é de repouso, é o do ninar, que eu acho que é o primordial, é o meu ninar. Que o Câmara Cascudo, quando eu até estava te falando antes da gente começar a gravar aqui, quando tu me falou a primeira vez desse assunto, assim, que foi casual, tu disse, porque eu tô aqui na rede, por exemplo, começou a falar. E aí rede, eu já estava de olho no tema.
Quando eu fui reler o livro recentemente, eu disse, gente, parece que ele leu o livro e veio falar comigo, porque tu usa a expressão do ninar, tu fala das associações de memórias afetivas, então é muito interessante, assim, essa conexão que se estabeleceu de uma forma bem imprevisível para mim. É muito louco isso, assim, é muito louco. Essa coisa que tu fala do ninar, eu fico pensando, assim, eu já imaginava que a rede ou o balancinho, que às vezes é um balancinho fixo, tipo berço, né? Mas eu associava isso com você, quando ainda no útero, né? A sua mãe está se mexendo e você está sendo balançado. Você está andando para lá e para cá, a não ser que ela esteja parada. Então, de alguma forma, esse movimento, né, ele deve remeter a essa coisa tão originária e que deve ficar muito marcada na memória da gente. Quer dizer, memória, eu estou falando aqui, o bebê, o feto não tem consciência, mas eu não sei, eu não consigo muito acreditar que essas experiências que a gente vive quando ainda está no útero, que essas experiências não marcam a gente de alguma forma. Até falam que o bebê escuta o que a mãe fala, e que se você falar mal ou maltratar quem está perto de você, a criança sente tudo, então as coisas boas também devem deixar algum tipo de marca, né? Enfim, mas na verdade, é uma digressão minha, assim. E aí, Juan, essa ideia também, eu fico pensando, e aí pensando mesmo como curiosa, essa ideia da rede do berço ao túmulo, né? Porque antes as pessoas eram enterradas em casa, né? Elas eram enterradas próximo de casa. Depois é que você vai tendo essa imagem desse lugar afastado, né? Que onde é o sepultamento. Mas aí a rede também, como esse lugar que acompanha a pessoa do nascimento até a morte, também para mim é muito simbólico, porque é como se fosse, vamos dizer assim, uma casa no sentido mais amplo da palavra e da significação, né? Porque é um lar que você não abandona, né? E ele vai dizer mais na frente, eu vou até citar aqui essa passagem, que ele diz isso, é a última coisa que o homem do sertão perde. É a última coisa da qual ele se desfaz. Isso, para mim, também tem algo meio poético, sabe? É como se isso aqui a Caixa Econômica não vai poder roubar. O governo não vai poder me tirar se eu não pagar, né? Enfim, para mim tem um certo lirismo nessa imagem. E aí, tem uma coisa interessante, que, assim, o Câmara Cascudo fala, nesse livro que eu citei, de novo vou citar no final, para quem quiser pesquisar, ele fala que, um pouquinho depois da invasão pelos portugueses, 50 anos depois, a rede já era muito popular, já tinha se tornado muito popular entre as pessoas que moravam aqui, né, na Terra Brasílis. E entre os lavadores, entre os missionários da Companhia de Jesus. E aí ele diz que a farinha de mandioca e a rede foram os elementos de fixação do português. Eu até chamo isso de o kit de boas-vindas, porque era a farinha de mandioca e a rede, e com isso o português começava a se estabelecer. E são duas coisas que eu fiquei pensando que são também bastante significativas. Você está falando da comida e do descanso, né? Você não consegue muito viver sem se alimentar e sem o descanso. Então, essas duas coisas foram esse primeiros elementos de que ele usa a expressão de conquista do português, né? Mas não conquista por parte do português, mas de quem estava aqui, né, já exercendo influência cultural sobre os colonizadores. E aí ele fala das redes sendo muito, muito, muito comuns, né, nos engenhos, nas vilas, nos currais de gado, porque era, sobretudo, uma solução prática, fácil e natural do que a cama. Aí ele explica que o transporte das camas de madeira, que vinha de Portugal, e que só depois começaram a ser carpinteiradas no Brasil, isso também dava conta de por que a rede era tão disseminada, né? O uso da rede era tão disseminado.
E aí ele fala uma coisa, eu vou cair muito para a poesia nesse episódio, porque eu acho as imagens muito, muito poéticas. Então, poesia literalmente, mas o valor poético de determinadas coisas. Porque ele fala que, no mesmo dia que desembarcou no Brasil, em março de 1557, o missionário francês Jean de Lery dormiu numa rede, aí ele fala, as palavras dele foi, a moda da América, suspenso no ar. Achei isso maravilhoso. E aí o Cascudo diz que essa popularidade grande da rede, de fato, óbvio, é a colaboração do indígena, né, já que só se tem registro das redes, retomando, entre os povos indígenas ameríndios, né, e com exceção lá da Nova Guiné, como eu falei antes. E aí esse visitante que chegava, se fosse um missionário, fosse um fugitivo, um ladrão, um caçador, ele, quando ele chegava, o que se oferecia para ele? A rede, para ele se sentar e assistir o tal cerimonial de boas-vindas. Então, era como se fosse o primeiro mobiliário com o qual esse estrangeiro tinha contato, né? E aí ele fala que a rede servia de cadeira, escabelo, lá a pessoa, olha que interessante esse trecho, ele diz, nela o visitante participava da refeição, dormia seu sono, ela era uma tentativa de acomodação que raramente era infrutífera, porque lá ele conversava, mercadejava, fazia planos, discutia alianças, propunha, ajustava, enfim, e aí quando ele fala que era dificilmente infrutífera, isso me trouxe uma outra coisa, aquela ideia de que a gente não come junto com os inimigos, né? A gente não celebra. Se você for chamar um inimigo para jantar, é que você está querendo que ele se transforme em seu amigo, ou então você quer estar vendendo na coisa dele para ele morrer. Mas você não vai sentar para confraternizar com o inimigo. A própria palavra confraternização dá conta disso. E me parece, e eu nunca tinha pensado nisso, eu queria ver também como é que tu percebe isso, que a rede também tem muito disso. Eu penso que você, se é uma pessoa que tem rede em casa, costuma tê-la estendida ou não, se chega uma pessoa que não é muito desejada, você não vai pedir para ela sentar na rede. Você vai? No máximo no sofá da sala de visitas. Isso faz sentido para ti? Faz sim. A rede, para mim, eu vou até falar o nome, sagrado. Sim. Se a pessoa chegou e ela não é muito bacana comigo, a casa em si ela já é sagrada, né? A gente não chama inimigo para nossa casa. Perfeito. Mas quando, de certa forma, vem com alguém, eu sou o primeiro a me deitar na rede e não dou espaço para ninguém. Entendi. É como se a rede, ela também é algo íntimo, algo que não é para ser tocado por qualquer um. Entendi. Muito bom, muito bom. Porque, assim, tem a associação com a casa, só que a casa, eventualmente, você vai acabar recebendo aquela tia, aquela coisa no Natal, eventualmente, né? Mas a rede é como se fosse tipo a escova de dente, né? Que tu está falando nesse caso. Então, assim, eu fiquei pensando assim, se você tem, se esses indígenas, né? Se eles recebiam esse forasteiro, essa pessoa que estava chegando, eu vou chamar o indígena porque a maioria dos que estavam aqui ou eram indígenas nessa época, ou então a primeira geração de brasileiros ainda não teria nascido, né, provavelmente nessa altura que a gente está descrevendo. Mas é essa ideia de boas-vindas mesmo, porque esses povos, eles não estariam dispostos a abrir a guarda e a rede, sente aqui na rede, né, vamos sentar aqui na rede. Enfim, eu acho que nisso ela tem uma coisa parecida com a cozinha, né? Eu sempre penso isso, de que se alguém chega na sua casa e ela é uma visita formal, ela fica no sofá na sala de visitas. Se for alguém íntimo, você leva para a cozinha, né? Porque é um espaço de maior intimidade. Talvez a rede também ressoe isso, né? Pelo menos para as pessoas que veem esse valor na rede. E aí esse Jean Lery, que eu já tinha citado há pouco, ele fala, tem duas citações aqui que eu marquei. Uma é que ele diz, entramos numa casa da aldeia, onde, de acordo com o costume da terra, nos sentamos cada qual em sua rede. Eu achei isso também muito fofo. Cada qual em sua rede, não é cada qual na cadeira, né? E uma outra frase é do historiador e cronista português, que chama Pero de Magalhães Gandavo. E aí ele escreve por volta de 1570, num tratado chamado Tratado da Terra do Brasil. Ele fala:
a maior parte das camas no Brasil são redes. Me disse, isso não é uma coisa... Eu não sei se eu tô que nem aquele povo que fica se apaixonado, eu fico apaixonada porque eu gosto do tema, mas isso não é uma coisa poética? A maior parte das camas no Brasil são redes? Isso é muito bonito. E aí, o Cascudo fala, não sei se tu chegou a ver essa parte, que eu sei que tu leu o livro, não sei se tu chegou a ver essa parte, que ele diz que, essa ideia que eu te trouxe agora há pouco, né? Que ele diz que a rede era inseparável do indígena, do mameluco, do sertanejo contemporâneo dele, né? Que escreveu esse livro lá pelos anos 50, por aí. Andando ao azar das secas, de rede às costas. A rede representa o mobiliário, o possuído, a parte essencial, estática, indivisível do seu dono, ele fala. Aonde o indígena ia, ele levava a rede. Ainda hoje, o sertanejo nordestino obedece ao secular padrão. A rede faz parte do seu corpo. É a derradeira coisa de que se despoja diante da miséria absoluta. Eu não sei, assim, essas conversas, na verdade, não só dessa audiosérie Tudo Folclore, eu pensei que elas teriam algo muito de reminiscência das pessoas que eu estou chamando. Cada pessoa que eu estou chamando tem a ver com o tema, de alguma forma, por um motivo específico, mas a visão histórica aqui eu ia trazer por conta da obra do Câmara Cascudo, né? Mas eu quero eu penso que é interessante que os convidados, eles tragam mais esse aspecto de reminiscência, por isso que eu estou batendo nessa tecla, como eu bati também nos outros episódios, né? E assim, para ti, como que tu vê essa questão, de novo, batendo de novo, essa coisa do canguru, né? A rede, inclusive, se você viaja, você pode levar a rede. Tudo bem que você vai pagar bagagem, extras e etc., e agora tem limite de bagagem, mas você ainda pode levar. Você ainda pode levar. Ela talvez tenha algo, Juan, e aqui eu estou pensando, dessa coisa um pouco da vida meio nômade, né? Que você consegue levar. Pô, aqui tá ruim, vamos para outro canto. E aí você consegue, inclusive ela serve de bolsa também, você bota as coisas lá dentro e leva. Eu não sei o que isso te remete, assim, e aí eu tô falando a partir da clínica também, porque tu deve estar em contato com experiências diversas, muito diversas o tempo todo, e que milhões de elementos, milhares de elementos aparecem. Me conta. A rede, por ser algo íntimo, eu acho muito interessante que falando, me lembrou muito. Eu tenho 2 tios que são caminhoneiros, e para onde eles vão, eles levam a rede dentro do caminhão. Sim. Né? Porque a minha família toda, ela vem do interior de Quipapá. Ela vem do interior. Então, a rede é primordial. Parece que é o primeiro berço, é a rede. E é muito interessante porque o caminhoneiro é nômade por questão do trabalho, mas também por natureza. Porque os meus tios, eu acho que cada local tem uma particularidade das paixões, né? Eu tenho um tio, o tio Dadá, inclusive tem 11 filhos. Então, assim... Caramba! Né? Então, assim, é muito interessante. Marinheiro, é como se fosse o marinheiro, mas da estrada, né? O marinheiro da terra. Estrada. Ele é assim, e hoje ele mora em São Paulo, e é muito interessante que ele fala assim: Juan, eu me acordo da cama e vou para a rede. Né? A rede é muito, e ele fala: Juan, a rede é muito importante para mim. Me tire tudo, mas não tire a rede. Me tire a cama. Ele fala assim: me tire a cama. Né? E ele tem muito, porque é muito interessante, porque eles fazem os arranjos num caminhão, que muitas vezes o caminhão ele deixa no posto de gasolina, vem aqui para casa, vai para casa dos familiares, e muitas vezes quando eu vou buscar ele lá no caminhão, ele está lá, a rede, amarrado de um canto a outro, e dormindo, descansando, isso no caminhão. Isso é muito louco. Quando tu falou do caminhoneiro, tu falou, meu tio caminhoneiro, me veio essa imagem, porque... Eu não sei te dizer onde, mas eu já vi essa imagem da rede no caminhão. E aí, isso é muito louco, porque sabe o que eu acho interessante? Das conversas, né? Das conversas com quem tem sensibilidade, né? Porque, como dizia o Nelson Rodrigues, existem os idiotas da objetividade, né? Tem gente que só consegue enxergar o que está ali. Mas o legal dessas conversas, quando você tenta puxar por essas reminiscências, por essas memórias afetivas, é interessante as coisas que aparecem, porque eu não tinha pensado em nomadismo
durante a pesquisa, foi algo que me veio agora, e aí eu te jogo e tu já me traz o teu tio caminhoneiro nômade que anda com a rede, diz não me tire a rede, e é muito louco, né? Porque é como se ele estivesse levando a casa dele mesmo, para onde ele vai. É muito particular, né? Porque, e pior que ele sempre, quando toca, ele sempre fala isso, é minha casa. Né? Por ele ser muito ausente da família atual dele, sim, ele é um pouco dessa família, é um pouco dos meus filhos. Entendi. Então, assim, e ele tem uma rede velhinha que eu disse, tio, vamos comprar outra rede. Ele disse, não, essa rede é minha e se eu puder remendar, eu vou remendar, mas eu não desfaço dela, eu não vou me desfazer dela, ela faz parte de mim. Então, a rede parece que é uma extensão nossa, se torna uma extensão do pessoal. Isso é muito interessante, Paty, porque na clínica onde eu atendo, eu tenho uma rede. E é muito interessante que toda criança que atende fala assim, tio Juan, posso ir para a rede? Eu disse, vamos. Então, assim, a rede também é local de aproximação, tanto com o mundo imaginário, como simbólico, e até com o mundo objetivo, de certa forma. E o que é que resta de nós, o que é que resta para nós, de tanta objetividade que essa existência nos cobra, um pouco desse imaginário, dessa fantasia? Total. Você pode morrer, né? Você pode, se você não tiver esse outro registro, você morre de tanto real. Você não dá conta de tanto real. Mas é engraçado, porque tu tá falando, quando tu fala da criança que chega lá e tal, da aproximação, eu acho que isso, de alguma forma, conversa com essa questão da intimidade, né? Da proximidade, assim. Você não, eu nunca tinha parado de pensar nisso antes, mas dessa coisa da rede como esse espaço que ele é tão restrito quanto um espaço mesmo de muita intimidade, né? E é legal da tua experiência e da tua visão, porque é isso, né? E tu traz isso da tua vivência, mas de vivências próximas, e aí da clínica, de como a criança se comporta. É como se, de repente, quando ela chega lá, ela não sabe o que vai acontecer, ela nunca foi lá, mas quando ela vê aquela rede, ela meio que já fica mais tranquila, né? Tem um certo, vamos dizer assim, é um lugar que ela conhece e que tem uma certa... tem uma familiaridade, uma coisa de baixar a guarda, né? Que provavelmente pode acontecer para os adultos também, mas como os adultos são cheios eles já subiram muitas defesas, né? Então pode ser que eles fiquem com vergonha, tipo, eu vou ser ridículo, né, se eu ficar aqui. Mas quem tem mais intimidade, talvez os pacientes com mais intimidades, eles até, enfim, peçam para ficar na rede. E uma outra coisa, Juan, é essa ideia ainda dentro dessa linha da rede como parte do corpo, tem uma coisa interessante que o Câmara Cascudo fala, na verdade, tudo que ele fala é interessante, mas especificamente sobre essa questão da rede como parte do corpo, tem duas coisas que me chamaram a atenção também. Uma é que ele diz que muito tempo atrás se costumava chamar a rede de mãe véia, ou mãe velha, né, no Nordeste. E aí a gente volta para a questão do útero, lá do começo, volta para a questão da proteção, né, para esse lugar seguro, né, isso é uma coisa, eu lembro agora também algo que eu não tinha lembrado, que eu adoro, porque as coisas não me vêm à mente quando eu estou pesquisando, escrevendo, aí quando eu estou falando, vem. Uma coisa interessante é que, quando eu era pequena, criança, sei lá, 7, 10 anos, a gente costumava brincar de, tipo assim, Caverna do Dragão. Então, a gente ficava, eu e as minhas irmãs dentro da rede, e a gente ficava, tipo, como se tivesse o perigo lá fora, e aí fechava a rede e pronto, estava protegido. Isso deve ser claro, as crianças brincam de várias coisas diferentes, e elas são capazes de fantasiar a respeito de tudo, né? Mas eu lembro dessa coisa, de você fechar a rede como essa proteção, né? Enfim, vamos dizer assim, uma memória afetiva, né? E aí essa coisa da mãe, né? A memória da mãe velha, né? Essa mãe que chama-se a mãe velha, né? E ele conta que tinha um senador chamado Pedro Velho, era um senador que vivia no Rio de Janeiro. Ele estava vivendo lá, mas me parece que ele era do Nordeste. E aí, ele, por volta de 1900, do ano 1900, ele conseguiu que no grande hotel da Lapa
furassem as paredes para ele botar a rede, porque ele só dormia de rede. E aí eu fiquei pensando, bom, então nessa época estava tudo de boa, a rede era ok. Só que nem tanto. Porque isso foi em 1900 que eu estou te falando, esse lance do Pedro Velho, né, no hotel. O Câmara Cascudo fala que em 1850, por volta até de 1850, a rede ainda reinava no sul e sudeste do país. Os paulistas, eles tinham muito orgulho de usar. E aí o Cascudo cita uma fala de um antropólogo alemão chamado von Martius, que inclusive é nome de rua no Rio, se eu não me engano. É a rua onde ficam os Estúdios Globos, lá no Jardim Botânico, se eu não me engano. E aí, olha o que o von Martius fala. O que ele fala? Olha como é interessante, porque a gente já vai entrar aqui na questão de social e política, assim, de o que vale e o que não vale, isso é de rico e isso é de pobre, a gente já entra um pouco nisso aqui, ó. O von Martius escreve: sofreu a rede uma campanha de ironia e pilhéria por parte de alguns médicos de efêmeros serviços locais, ansiosos pela transferência e declamadores de mística que jamais possuíram pela saúde do povo. A rede era detestável e feia, reminiscência de épocas bárbaras e responsável pelas escolioses infantil e outras deformações ósseas, inclusive retardamento físico. A vivacidade inquieta, a mobilidade incessante, a inteligência viva das crianças sertanejas davam diário e notório desmentido às conclusões sibilinas dos homens risonhos e superiores, vestidos de batas brancas, toucados de linho e de mangas arregaçadas, prenúncio de operosidades inverificadas. A consequência foi o susto de alguns sertanejos abastados em parecer rústicos, ignorantes do conforto citadino. As camas invadiram fazendas e sítios, camas de estrado para os hóspedes e de lona, cama de vento, para os amigos humildes. As redes foram escondidas como elementos comprometedores da cultura, desaparecendo os doutores, restabelecida a visão normal pelo depoimento dos velhos clínicos e de outros doutores mais equilibrados, as redes foram voltando aos terraços e varandas das casas senhoriais, multiplicadas para a sexta nas reuniões festivas. Alguns sertanejos reagiram, defendendo as velhas e tradicionais vasilhas de dormir, e a rede continuou a sua presença afetuosa. Isso aqui tem muita coisa. A presença afetuosa, o ninar, o carinho, depois a gente vai falar do ninar de novo. Mas olha como você observa aqui, Juan, essa transição em que você tem a rede como um elemento válido, era o que já existia, isso os portugueses incorporam e tal, e tal, e tal. Depois passa a se dizer, não pode, isso faz mal para a saúde. Provavelmente a cama, ela já vai chegando como vamos dizer assim, um símbolo externo de poder e de status, né? Porque para vir a cama tinha que ter dinheiro para mandar vir, para mandar fazer, para carpintar. E aí as pessoas começam. Primeiro tem essa campanha, né, sob o pretexto da saúde pública, né? Olha, você vai ficar com escoliose, você vai ficar preguiçoso, enfim. Só que o Cascudo fala só que não. E então o Cascudo conta que sempre tinha, vez ou outra, um fazendeiro mais viajado, entre aspas, que escondia a rede como um vício para o que a pessoa de fora não visse. A pessoa que chega na casa dele não visse e não tivesse má impressão do dono da casa. Olha se isso já não é a nossa mentezinha colonizada bombando, né? Tipo, isso aqui deve ter sido pouco depois que começaram a falar francês, né? Devia ser mais ou menos nessa época. Então, assim, se não é nossa mentalidade colonial, né? O que vem de fora é maravilhoso e o que é nosso não vale. É o desvalido, né? É o que merece ser extirpado, tipo como o Juan, pessoas que foram muito, muito, muito pobres e querem esquecer de onde vieram, não é? É um pouco parecido isso. Não, se eu já dormi em rede, não lembro, né? É mais ou menos isso. E aí, isso que eu estou te falando, me lembrou uma história que uma amiga me contou há mais ou menos uns, 4 meses. Ela disse que ela e o marido dela
estavam no interior, eu acho que no interior da Bahia, que a família dela é de lá. E aí ela estava conversando com uma família para ela trazer o filho de uma pessoa que morava lá para vir estudar em Fortaleza. Ele ia morar aqui, ia estudar e tal, por conta de ser um centro maior. E aí eles começaram a falar, então o fulano ele vai para Fortaleza, então como é que a gente faz para ele dormir lá? A gente ele vai dormir na rede. Juan diz que, quando falou que o menino iria dormir na rede, a mãe já encerrou o assunto. Disse, não, se for para dormir em rede... E abortou o plano. Então, assim, o menino viria dormir numa rede, então não valia a pena ele ter acesso a uma escola melhor, uma formação melhor. Então, assim, olha se isso, assim, me conta, assim, como é que, na tua vivência, na tua observação, tu percebe esse tipo de preconceito, desse lugar inferiorizado da rede, ou isso para ti não passa assim no teu, não tem registro para ti? Me conta. Não, eu não consigo perceber, não. Eu acho que, pelo pouco que a gente vai vendo, a gente projeta na rede N questões. Então, a gente vai projetar na rede o sinônimo de pobreza, o sinônimo de fome, o sinônimo de miséria, o sinônimo de não repouso, do trabalho contínuo, que nem o direito de repousar na rede nós temos. Então, eu consigo perceber, Paty, nesse movimento, sabe? É como se a rede trouxesse a memória de tudo aquilo que eu vi. Isso está muito importante porque São Paulo e Rio de Janeiro, entre outros, se ergueram através dos nordestinos. Sim. Então, como são retirantes, saíram daqui no Nordeste para lá, a rede se torna toda a lembrança, né? De onde eu vim, de onde eu saí. E por que eu não estou mais lá? Pela fome, pela pobreza, pela não oportunidade. Então, assim, abomina a rede. É caso de... Não, rede... Não, pelo amor de Deus, aqui eu tenho cama. Cama é sinônimo de paraíso. E a rede é um inferno. Venci na vida, né? Venci na vida. Sim. Rede é coisa de pobre, imagina, né? E aí o classismo, o elitismo, né? É verdade. Sim, e tudo que é sinônimo, né? Então, rede traz sinônimos. Pobreza, não sei o quê. E olhe, né? Porque aqui no Nordeste, principalmente ali no sertão do Ceará, Genezaré, que eu passei um bom tempo visitando, as casas eram ainda hereditárias, pá. E se dá um jeito para ter rede. Paredes que eram de barro não sustentavam, então vamos dar um jeito para ter a rede aqui. Então a gente do Nordeste, em especial, que tem um apreço, um afeto com a rede, dava um jeito, a gente dá um jeito. Sim. Olha, aí está mais uma vez o desejo, né? O desejo como produzir. Então a gente vai produzir o sustento dessa rede. Total. E não vou ficar aqui na ideia neurótica, né, de fantasiar essa falta da rede. Então é isso. Entendi. A produção. Na pior das hipóteses, a gente estira ela no chão e vai. É engraçado tu falar dessas associações com pobreza, com fome, porque o Cascudo até fala, né, das redes que eram as redes mais caras, bonitas. Ele até fala que eram redes do Ceará, se eu não me engano, do Piauí também, e a rede mais pobre, que era mais simples. E de fato, assim, se você pensar nisso como um elemento que é do povo originário, né, do indígena, e também de algo que teve muita presença aqui no Nordeste, de fato, as associações, se a gente pensar desse ponto de vista, vamos dizer, excludente, elas são as piores, né? Como você falou, esse povo veio para cá e esse povo chegou com a rede nas costas, né, com a trouxinha, com a rede nas costas. Então, isso não pode ter sinônimo de coisa boa, né? Agora, quando você vê aquela rede na varanda do bangalô e etc., aí já vem outras associações, né? Só que as pessoas quando a gente está falando dessa rede do retirante, ele não tinha um bangalô chique, né? A gente está falando de outra coisa, a gente está falando disso em outro registro. Faz bastante sentido. E aí o Cascudo diz, Juan, que a rede devia ser o presente rico, oferenda típica para estrangeiros curiosos da nossa etnografia tradicional. Aí ele pergunta,
por que não divulgá-las, valorizando-lhes a história, lenda, passado, utilitarismo funcional entre todas as classes? Ela pode e deve ser produto de exportação, como o café, o samba e o algodão. Ou seja, de novo a gente, em vez de estar num lugar de potência, de eu reconheço, né, isso que, não num orgulho idiota, nem bairrista, sabe? Mas no sentido de, eu reconheço que isso tem um valor e eu não me escondo disso, nem quero esconder isso, que eu acho que aqui a gente pode puxar também, porque as coisas se relacionam, para a questão do sotaque. O sotaque, porque assim, quando a gente está falando de Brasil, por exemplo, cada país, cada região vai ter o seu histórico e as relações de poder que se estabelecem e dos quais os sotaques são, a imagem dos sotaques, elas são consequência, né? Mas aí é interessante a questão do sotaque, eu estou falando aqui da rede, e então vou falar do sotaque porque a gente está gravando uma audiosérie, né? Então a voz é o elemento predominante. É o único, né? Que a imagem visual só na imaginação dentro da pessoa. E aí, sotaque, tem muito disso também. Você tem um sotaque que é relacionado à região mais rica, mais desenvolvida economicamente, e os sotaques que não estão naquele campo ali de influência, eles são o quê? Rechaçados. E quem fala daquele jeito, pô, você tem exemplos históricos da pecha, né, que se usa, né, muito, né, em alguns estados, de a baianada, que se fala, fez uma baianada, os Paraíba, não sei o quê. A mim, pessoalmente, não me ofende, a mim, pessoalmente. Mas eu compreendo o valor que isso tem, Juan, como ofensa, na intenção da ofensa. E aí, muitas vezes, se tenta esconder o sotaque, como se tenta esconder a rede. Ou como, por exemplo, se tenta esconder que é latino quando você está nos Estados Unidos, né? Ou sul-americano quando se está num país que tem um histórico de neonazista, de grupo supremacista. Então, isso sempre dá conta, no fim das contas, se é que a gente está falando da rede, ou se a gente está falando de mitologias brasileiras, a gente, de alguma forma, sempre se coloca o quê? Em relação a, eu assumo isso, eu valorizo isso, eu reconheço isso, ou eu dou as costas para isso, né? E, no fundo, quanto mais a gente tem essa primeira postura, não, eu digo, de novo, não é ufanista, nacionalista, babaca, não é nada disso. Não é nada disso. E eu acho que Pernambuco é um ótimo exemplo. O estado de Pernambuco é um grande exemplo de como você olha para dentro de você, da sua cultura, dos seus símbolos, e aí tem até fama de ufanistas demais, de bairristas, né, os pernambucanos. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito legal de Pernambuco é que vocês olham muito para o que vocês têm, que vocês são, e vocês dizem para o mundo. Entende? Eu acho que eu nunca vi, eu pelo menos não tenho muito registro de pernambucanos tentando imitar sotaque de paulista ou de carioca, né? Então, assim, claro que deve ter, eu estou aqui fazendo uma generalização, bem generalização mesmo. Mas, assim, isso dá muito conta. E como essas pessoas, se elas fazem essa afirmação cultural, quem está fora também afirma. E aí a gente volta lá para a frase que o Tolstói fala, né? Se você quer ser universal, comece falando da sua aldeia, e que, para mim, o Câmara Cascudo fez exatamente isso na obra dele, eu falo isso na introdução, e eu penso que isso se dá, por exemplo, no caso da cultura pernambucana, né? E penso que isso poderia ser uma forma também para a gente, isso vale para os indivíduos e para as comunidades e sociedades, né? Então, assim, na medida que você pega aquilo, se apropria e diz, ok, isso é o que eu sou, eu não sou melhor nem pior, eu sou eu e eu sou diferente, né? Então, isso é muito potente. E quando ele fala que deveria ser produto de exportação, é muito isso, assim, você está escondendo isso de quem, cara? Você podia estar ganhando dinheiro com isso, você poderia estar
tá fazendo intercâmbios culturais incríveis e você tá lá escondendo quando alguém chega, porque alguém vai achar que você é pobre, ou alguém vai achar que você é do interior, ou que alguém que é isso. E também se a pessoa achar que você é do interior, qual é o problema, sabe? Enfim, né? Aí a pessoa tem que ir para análise, né? Se for fazer crítica cultural, a gente acaba sempre dizendo assim, tem que fazer análise. Me conta um pouco como é que tu vê essa questão dessa afirmação da própria cultura, que é uma coisa que eu vejo muito, como eu te falei, eu dei o exemplo de Pernambuco, mas também isso é inegável também na Bahia, né? O Ceará eu já acho que não tem tanto. O Ceará eu já acho que por mais que diga, Ceará é cidade, lá, mas eu acho que é um estado mais envergonhado de si mesmo, sabe? Eu tenho essa impressão. A Bahia não. A Bahia é tipo, bote sebo nas canelas para me acompanhar, né? Opa aí, ó, né? Tipo, e Pernambuco também é a sua forma, também tem isso. Eu não, de novo, não acho que é a gente se achar melhor que os outros, mas como é que tu vê essa relação para ti, falando como pernambucano, né? Como que tu vê isso, assim, me fala, faz sentido o que eu tô falando, como é que se dá essa questão? Não, eu nem vou falar de identidade, tá? Porque eu sei que identidade é um conceito problematiquíssimo em psicanálise e em psicologia, mas não vamos falar de identidade, vamos falar de uma forma de estar no mundo, e essa forma pode mudar o tempo todo. Mas vamos lá, diz o que tu pensa sobre isso. É uma coisa muito interessante que, embora eu vou até ilustrar com uma prima minha que foi para São Paulo, só para ilustrar, foi para São Paulo, aí quando passou 2 anos, quando voltou, não sabia mais o que era água sanitária e nem o que era pipoca. A minha resposta foi um palavrão grande e dizer, vai. Não sabia o que era água sanitária, o que era pipoca? Não... Água sanitária não era, água sanitária é cândida. O que é cândida? Cândida. Tá certo, tudo bem. Não sabe o que é água sanitária mais não. Sim, entendi. Né? E pipoca de estralar na panela. Não sabia não o que era mais não. Tá certo, querida. Tudo bem. Né? Então, eu acho, Paty, assim que embora algumas pessoas discordem, mas atrás de toda negação tem um reforço de algo primordial que é íntimo. É como se fosse uma convocação. Sabe? Então, eu nego, mas em algum momento é como se o universo fizesse, tu negou aqui essa parte de onde tu vens. Mas aí a gente vai questionar agora a tua ancestralidade. Tá, né? É como se a gente cartografasse, né? Esse percurso, tá, hoje tu tá em São Paulo, no Rio dos Estados Unidos, Japão, onde for, mas tu vem de onde? É uma pergunta tão inconsciente que nós acabamos perguntando a qualquer pessoa. Né? Me conta um pouco da tua infância, me fala um pouco disso, né? E isso é tão interessante que faz me lembrar o tempo que minha avó contava histórias na rede, e a gente estava todo mundo sentado no chão, e ela contando. Mas, assim, atrás dessa negação, né, eu vou me moldar ao aqui agora, esse local agora, por uma questão que é primordial, é a aceitação. Perfeito. Né? Então, é maravilhoso, isso é muito maravilhoso. Ai, adoro. Eu já disse ontem numa transmissão, assim, tem que ter palmas no Zoom. Zoom tem que botar um botãozinho de palmas. Quando a pessoa fala uma coisa, a gente... Não é? Demoroso, pelo amor de Deus, vamos providenciar isso aí, porque não dá não, cara, a gente ficar assim só, tendo que bater mesmo as nossas próprias palmas, a gente é preguiçoso. Mas, enfim, voltando a essa questão da aceitação, perfeito, assim, que tu falou, tu tá falando dessa questão da relação com as próprias origens, que no fundo você tá, de onde você veio, né, para onde você vai, mas de onde você veio. Essa pergunta, quem é você, é muito complexa. Eu morro de medo de fazer essas perguntas em questão, mas eu entendo, eu acho que eu entendo isso que tu está falando, mas continua. E também tem uma questão, Paty, que é muito interessante, que se a gente perceber, todo mês a gente volta para o útero, né? Voltamos, de onde vens, né? Sempre voltamos para essa mãe. E o mais interessante ainda, que tem gente que não acredita em vida pós-morte, mas não é o assunto daqui. Mas, assim, a gente morre e a gente volta, né, para um útero, o útero de Mãe Gaia, Mãe Terra. Então, Sim. Nós saímos de um útero e voltamos para de certa forma. Perfeito, perfeito. Não, e muito embora você pode ser uma pessoa
que não é religiosa, não acredita em Deus, sendo pertencente a alguma, filiando-se a alguma tradição religiosa, pode ser que você não acredite em reencarnação, ok, mas um fato você não pode negar. A matéria, ela não se acaba, e a matéria é energia, e nem a matéria, portanto, nem a energia se acabam, elas só mudam de forma. Ou você acha que quando você morre, o seu pozinho de pirlim-pim-pim, não, você vira um pozinho de pirlim-pim-pim que vai para a Terra, como todo mundo sabe, lá da coisinha que a gente estuda no coleginho. Então, é como você falou, independente de você acreditar em reencarnação, não precisa acreditar em reencarnação no sentido como os espíritas colocam, né? Mas você compreende que você está num ciclo eterno de mortes e renascimentos, nem que seja sob outras formas, e não precisa vir como cachorro necessariamente, ou como tigre, né? Mas é isso, então é muito louco. Então, tu quer falar mais alguma coisa? Porque eu te interrompi na hora das palmas, que eu não consigo não interromper na hora que não, é que eu acho interessante essas questões mesmo que vamos atravessando ao longo da vida, e você me falou da questão das nossas mortes e renascenças. Eu acho que a cada momento que a gente vai se passando, aí a gente vai falar um pouco das paixões, e dos amores, dos romances possíveis e cabíveis, desde a queda e a tragédia humana. E a teu tema principal, eu já percebi, que é o tema que mais te move, te move é esse da paixão e do amor, né? A paixão é um assunto que me move, inclusive, e ainda estou com questionamento, se analistas também amam, né? Esse questionamento ainda levei para análise já umas 4 sessões. Mas, assim, a rede também vai trabalhar essas memórias, tanto afetivas, mas também é muito interessante de quantas histórias de amor nascem numa rede. Ah, sim. Tem a música... Nascem histórias ali, e paixões e movimentos que eu escuto, assim, às vezes um paciente ou outro toca nesse assunto, né, que eu atendo muita gente assim, do Nordeste, do interior, que é algo que me move bastante, sabe? Sim. E eu amo também escutar, amo sentar na cadeira de balanço para ouvir as pessoas que são mais vividas assim, de idade, vividas de experiências mesmo, né? Sim. E sempre tem alguma história ou outra que surge da rede. Eu me lembro de uma vez um senhor que disse assim, aqueles olhos morenos, que deitava comigo na rede, tomando água de coco. Então, tem muito... E parece que quando a gente vai trazendo em memória, vai trazendo, sabe, aquele respiro de afago no coração, e parece que enche o peito de um novo tipo de ar. Parece que é outro oxigênio que não tem nesse planeta Terra, e traz uma pulsão de vida, tipo, nesses momentos que a gente vai vivendo, né? Inclusive, nas minhas memórias, né, eu acho que até coloquei alguma questão para ti, né, daquela menina chamada que eu chamo de Beija-Flor. Então, assim, uma paixão eterna que eu tenho por ela, que, enfim, a vida faz com que a gente não viva. Eu vou ler o teu trecho, eu vou ler esse teu trecho ainda, viu? Eu vou ler, ele tá aqui, é porque eu só estou tentando encontrar aqui o contexto, mas eu vou ler essa tua passagem que tu me mandou. Então as memórias vai trazendo para a gente interessante. Tem momentos do meu dia que, quando eu estou na rede, vem a memória, a presença dela, as questões delas, que foi vago, foi pouco momento, e parece que é um único momento eterno que a gente vai revivendo, e parece que a gente vai trazendo figuras, né, do que poderia ser. Total. E é isso que mata. Porque se tivesse sido, teria perdido muito desse status, né, de fantasia. Então, assim, como foi muito fugaz, assim, suponho pelo que eu observo, como é muito fugaz, então é como se fosse sabe aquelas brincadeirinhas assim de você completar, tem lá uma imagem e você vai completando, ou então de completar palavras, enquanto os espacinhos estão em branco, cabe muita coisa. À medida em que os espaços vão sendo ocupados, vai sobrando ali só o que é, né? E de algum modo eu acho que isso se relaciona com a forma como a gente encara determinados relacionamentos. É por isso que as pessoas dizem que ninguém, tipo assim, você teve aquela paixão platônica, nossa, foi o maior amor da vida. É claro, amor, você não passou
5 anos com a pessoa, não deu tempo de desconstruir, de sair do pedestal, é óbvio que vai ser o seu maior amor. Agora, é difícil você se desvincular um pouco dessa ideia, porque, muito embora você racionalize, foi por isso que não deu tempo de desgastar, muito embora, mas você gosta tanto de manter aquilo naquele determinado lugar, e aquilo cumpre uma determinada função para você, que você, mesmo quando você entende racionalmente, você não quer tirar daquele lugar, né? Porque é como se fosse uma perda. Enfim, estou aqui viajando porque tu falou o lance da rede, e aí puxou a coisa da coisa do Beija-Flor, e aí eu lembrei. Juan, falando, por fim, dessa relação da rede com a cama, né? E aí foi a parte que, foi uma outra parte em que o que tu falou, que tu falou e escreveu porque eu te pedi, teve muita proximidade, né, com o que o Câmara Cascudo escreveu nessa pesquisa etnográfica dele sobre a rede. Ele fala assim, eu quero citar um trecho dele e depois citar o teu. O Câmara Cascudo escreve: a rede colabora na movimentação dos sonhos. O leito obriga-nos a tomar seu costume, ajeitando-nos nele, procurando repouso numa sucessão de posições. A rede toma o nosso feitio, contamina-se com os nossos hábitos, repete, dócil e macia, a forma do nosso corpo. Parêntese, eu vou dar aqui uma quebradinha para dizer que eu acho que é por isso que o teu tio não quer se desfazer da rede velha. A rede nova, né, ia ser uma rede dura, daqui que ela tome a forma do corpo. Enfim, continuando a situação, maluca. Ele fala: a cama é hirta, parada, definitiva. A rede é acolhedora, compreensiva, coleante, acompanhando, tépida e brandamente, todos os caprichos da nossa fadiga e as novidades imprevistas do nosso sossego. Desloca-se incessantemente renovada a solicitação física do cansaço. Entre ela, né, que é a rede, e a cama, há a distância da solidariedade, a resignação. Eu poderia dizer que foi tu que escreveu isso aqui. Assim, porque muito, muito a ver. Que aí o que foi que tu me disse, né? Quando eu te pedi para tu me falar algo sobre a rede, com base no que tu tinha me falado casualmente, tu me mandou. A rede para mim é fantástica, eu amo rede. Se deixar, eu passo o dia na rede me balançando, porque a rede lembra muito o ninar, que tem muito uma questão da infância, uma parte de nós que fica eternamente lá. Em seu balanço, o conjunto de emoções vem e vai, com tantas memórias tão gostosas. Câmara Cascudo também usa essa palavra, gostosa. Ele fala de estar gostosamente na rede, por isso é que eu acho que tu pescou o livro dele e escreveu, que está muito parecido. Aí ele diz: tantas memórias tão gostosas, em outros momentos, local ideal para amar e ser o dengo de alguém, junto de um cafuné. A rede tem sido, no íntimo, um lugar gostoso de se ficar por tantas memórias e sensações que parece que é o dom dela, trazer na mente, no corpo e respirar na alma o cheiro, o toque, a memória boa de uma saudade específica que fica em anonimato, chamada de beija-flor, que eu achei que é a referência ao Cazuza aqui, né, que tu fez. Para mim, a rede é local de reviver questões, amores e paixões. E aí eu li os dois trechos muito perto um do outro para ficar bem marcada essa semelhança. E aí, por fim, o Cascudo diz, eu vou ler só mais isso e aí passo a palavra para Chico. Ele diz, depois do Juan, ele fala: o gesto de ninar a bolandas era justamente o embalo. Embalo nos braços que a rede amplia e multiplica na lei do menor esforço. Porque você empurra, né? E aí ela vai ficar lá até parar, mesmo sem você empurrar tanto. A festa grega da Aiora, realizada no verão, era propiciatória ao crescimento das vinhas e também terapêutica, purificadora dos vizinhos de Ícaro que o haviam assassinado. A técnica limitava-se essencialmente a uma série de balanços pelas moças e até as bonecas tomavam parte. O movimento de vai e vem tinha uma força mágica, e daí os oscilas de Roma, máscaras, escudos, efígies, suspensos aos ramos das árvores e que deviam oscilar, purificação pelo ar, em benefício dos doadores. Eram segredos que não mais atinam na nossa vã filosofia.
Certo é que milhões e milhões de brasileiros foram criados no ritmo dos balanços curadores ou enganadores, desde a dor de dente até a fome. Eu acho isso lindo. E assim, agora eu vou passar a palavra para ti, porque eu precisava trazer essas citações para, a partir daí, a gente fazer essa troca, né? Mas eu acho tão parecido esses 3 textos específicos, 2 do Cascudo e teu, um teu, 2 dele e um teu, porque são registros que se aproximam muito, sabe? Daria para achar que era a mesma pessoa que tinha escrito. Então, assim, me fala como tu vê isso, essa coisa do balanço curador, né? Do balanço que cura. A criança está chorando, você vai lá e embala, né? A fome também, né? Acredito que muita gente já foi embalada para, especialmente, quer dizer, nos lugares miseráveis, né? Embalada com fome para dormir, enfim, e nada. Enfim, me fala, você está com a palavra aí. Já falei muito. É muito interessante que quem não gosta de um balanço, né? Nem que seja num gigado do forró, aqui da gente do Nordeste gosta, o forró puxado, o balançar para o sono, e também eu tenho uma crença-descrença que tudo no universo ele repete. É o balanço do mar, né, que vai, vem, e a gente fica, que a gente não sabe que sensação é aquela que a gente olha para o mar, né, vê aquela vastidão e aquele balançar, e a gente parece que, embora não está dentro, está do lado de fora, a gente nem nada junto, Sim. né? E é hipnotizante, né? É hipnotizante aquilo. E assim, a rede traz para a gente tanto esse ninar do sono, que é como se fosse um introdutório desse sonho-sono, barra sonho-sono, e também o ninar de todo o afeto, carinho, afago, o cuidado. É como se a gente sentisse... eu não vou ser muito sincero, nada foi mais marcante na minha infância do que o passar de mão da minha avó sobre meus cabelos, e isso eu consigo reviver na rede. Calma que isso também passa. Então, a forma que a gente até consola, a rede traz isso muito específico nela. Né? Parece que a gente vai convocando pessoas, né, figuras chaves da nossa existência, que ali a gente, é aqui que eu me reorganizo, eu volto, né, a estaca zero. Não existe nada melhor da minha vida do que chegar em casa, 10, 10 e meia da noite, depois de um dia cansativo, e deitar na rede um tempo, é como se ali me revigorasse, né? Em alguns momentos da vida a gente vai revigorando, sentindo, e ali a gente revivesse o que é, na realidade, impossível viver e sentir, né? E ser atravessado, aclamado, devotado, porque existe tanta coisa no mundo do simbólico e do imaginário que é revivido na rede. Viviane Mosé diz na sua poesia que ela que compra coisa e coloca em sua volta para, a partir dali, quando se perder, voltar a se encontrar. E eu vou dizer para Viviane Mosé que eu coloco a rede em minha volta para, quando eu me perder nela, eu me encontrar. Então, a rede, para mim, ela convoca esse retorno. Volta e vês o que fazes. E é muito enigmático para mim falar sobre rede, é muito tocante no intocável, é muito complexo para mim, de certa forma, falar sobre rede, porque é tanta coisa que eu sinto dentro dela. Sabe, o frio na barriga, quando eu vou falar sobre rede, é frio na barriga, é gagueira, é tipo, calma, respira, vê, porque são tantas emoções que a gente vive dentro dela, que em algum tempo da vida, pelas questões de excomungar, de tirar, de excluir, a gente perdeu, né? O humano acaba se tornando frio e necessita de objetos, né, para voltar para dentro de si. Sim, total. Essa questão dos objetos, às vezes, até a gente faz fica parecendo que a gente é materialista quando a gente fala isso, assim, materialista no sentido mais pejorativo, tipo, nossa, essa pessoa se importa com as coisas, porque são só coisas. Bom, existem as pessoas que, ok, você pode valorizar mais as coisas do que as pessoas, ok, isso, beleza, isso pode acontecer. Mas daí
a você dizer que as coisas não têm um valor e que elas não se comunicam com a gente, que elas não dizem algo para a gente, e elas não mudam o nosso estar no mundo, é um auto-engano, né? Porque é claro que a gente, ser humano, né? Nós, como seres de linguagem, a gente é capaz de dar significação para as coisas. Então, as coisas, elas vão ter essa significação que a gente atribui. Por exemplo, se você tem um relógio, uma caneta, uma roupa de alguém que deixou para você e que, enfim, que simbolizou um momento importante da sua vida, que você comprou ou ganhou, ou que alguém deixou para você, é óbvio que aquilo não vai ser só uma caneta. É óbvio que aquilo não vai ser só uma caneta, né? Então, assim, quando a gente está falando aqui da rede, a gente está falando de um objeto, mas que dentro de uma tradição que é longa, né? Que ela se perde no tempo, né? A gente não consegue dizer exatamente quando começou, mas como tudo, né? Que é folclore, é isso que você não consegue muito, você vai tentando mapear as origens, mas você não pode dizer com certeza. É muito difícil você dizer. E a rede, ela vai incorporando ao longo do tempo essa quantidade de associações que são essas que a gente está falando aqui. Então, a gente dizer, é só uma coisa, é uma visão muito limitada. De novo, eu convoco o Nelson Rodrigues para me referir aos idiotas da objetividade, né? Tipo, é só isso, mas nada é só, né? E aí vem o Caetano e diz, tudo é muito mais, né? Então, tudo é muito mais mesmo. Nossa, dá para fazer uma colagem só com frases, né? Da música ou da crônica. Mas é isso, Juan, é isso. Eu gostei muito dessa conversa, eu sei que você teria muito mais a falar se a gente fosse puxar aqui, mas nosso tempo, infelizmente, é só de 1 hora, né? Detalhe, era para ser 30 minutos, viu? Essa audiosérie era para ser 4 episódios de 30 minutos. Aí eu disse, gente, mas 30 minutos, se eu for conversar com as pessoas, não vai dar. 30 minutos não é nada, mal termina de saudar, acabou. Então, aumentei para 1 hora, mesmo assim, eu sei que é pouco tempo, mas, de novo, vou dizer aqui o que eu já falei no episódio 1, que foi gravado, e vou falar no episódio 2 e 3, que ainda não gravei, mas esse episódio aqui é o 4, então ele vai ao ar por último, que essa conversa, essa série de conversas é tudo folclore, essas 4, elas são, na verdade, para mim, uma forma de abrir o apetite das pessoas para a cultura popular ou folclore e para a obra do Câmara Cascudo. Se a pessoa se sentir tocada, ela vai procurar mais coisas. Se não, se ela achar irrelevante, deixa quieto, tá tudo bem, né? Mas quem gostar, quem achar que aquilo diz alguma coisa para si, vai lá, pesquisa mais a obra dele, né? E é um manancial incrível. A cada página tem muita coisa interessantíssima. O historiador francês Fustel de Coulanges achava que o tempo nunca morre completamente para o homem. O homem pode até esquecê-lo, mas sempre o guarda dentro de si. De um modo semelhante, para Câmara Cascudo, o grande passado vive em nós, perceptível. Daí o mestre do Tirol compreendeu o folclore como um indicativo do quanto o milenar segue fincado no contemporâneo e do quanto o universal está presente no regional. Eu não saberia dizer o quanto Cascudo se aprofundou nas obras de Freud e de Jung, mas certamente as ideias do etnógrafo potiguar encontram sustentação na noção de inconsciente do primeiro e nas noções de inconsciente coletivo e de arquétipo do segundo. Aliás, os pesquisadores Gustavo Mano, Mário Curso e Amadeu de Oliveira Weiman escrevem se referindo ao fundador da psicanálise. A opinião de Freud é categórica. O folclore interpreta os símbolos oníricos da mesma forma que a psicanálise, ou seja, o instaurador do discurso analítico tomava a cultura popular, o folclore, o saber do povo, como um interpretante do psiquismo, reconhecimento similar ao conferido aos escritores e à arte de modo geral. Abre-se assim a via para utilizar o método de interpretação dos sonhos na análise das ficções produzidas pela cultura, conjunto onde se inserem os mitos. Fecha aspas.
Eu não sei você, mas sempre que eu ouço alguém dizendo isso é tudo folclore ou isso é só folclore, como se isso diminuísse o valor do assunto em questão, eu fico pensando que essa pessoa não desconfia nem de longe do manancial de simbologias e da sabedoria que a cultura popular, ou se você preferir, o folclore, carrega. Esse episódio foi desenvolvido com base no livro Rede de Dormir, uma pesquisa etnográfica de Câmara Cascudo. Juan, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse episódio e conta quais são as tuas redes para quem quiser te seguir, enfim, acompanhar as tuas novidades, a tua produção. Qual é a tua arroba, as redes que tu quer divulgar, Instagram? O meu arroba é o arroba Juan, R-H-U-A-M, Ramos, R-R. É o meu Instagram e aí a gente vai se comunicando por lá. Para quem quiser e tiver à vontade, a gente vai trocando. Bora! Maravilha, então. Eu te agradeço de novo, né? Porque você se dispôs a gravar num domingo, né? Que a gente está gravando num domingo. Então, assim, muito obrigada de verdade, Bruno. Obrigada de coração. E se você pulou ou perdeu algum dos episódios anteriores, volta lá que nos episódios 1 a 3 nós já falamos de assuntos como superstições e costumes, mitos brasileiros e ditados populares. Um beijo, a gente se vê por aí. Pesquisa, roteiro e apresentação, Paty Rabelo. Edição, André Silvestre. A audiosérie Tudo Folclore é um projeto apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, através do Fundo Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020. Corta, valeu!